Olá, Tequiminos, tudo bem? Na aula anterior, vimos como colocar diversos tipos de fontes, em termos de tamanho, como, por exemplo, o large, o huge e o small, e também os estilos de fontes, como itálico, negrito. Hoje vamos colocar estruturas no nosso documento. Relembrando, vimos que o LaTeX tem alguns tipos de classes de documentos. A classe Article para artigos e arquivos pequenos, a classe Report para relatórios longos de teses, a classe Book para livros e teses também, Letters para cartas e Beamer para apresentação de slides. A ideia do curso é ver pelo menos essas 5 classes básicas. Então veremos inicialmente para a classe Article, que é o que utilizamos na aula anterior. Fiz aqui um esquema básico de como funciona o seccionamento de algumas classes de documento. Para artigos, temos a seção, subseção e subseção. Para teses, que é a classe Report, temos também capítulos, além das seções. A maior classe de documentos até agora que vimos é a classe de livros, e ela permite que, além de capítulos, também possamos colocar eles em partes. O apêndice é de seção para artigos e de capítulos para tese. Também podemos colocar o resumo, que é um ambiente chamado abstract. Veremos como isso funciona no texto. Na nossa classe de documento artigos, vimos que a maior parte possível é exatamente seção. Então, aqui é o barra section. E essa aqui vai ser curso aula 4 do curso. Podemos colocar o Olá Mundo como sendo a nossa subseção. E isso daqui como sendo a nossa subseção. Ele também te permite que tu minimize, caso você queira apenas a classe. Se colocarmos outra subseção, ele iria fechar, por exemplo. Podemos colocar aqui outra subseção. Colocando outra subseção, vemos continuação, por exemplo. Agora, essa daqui irá fechar apenas essa subseção, enquanto essa fecha a segunda subseção. Preciso salvar, senão não vai gerar aqui. Vamos lá para a área de trabalho, curso de LaTeX, nossa aula 4. Salvamos. E agora sim, vamos lá, gerando o arquivo. Então, está aqui separado em seção. Então, nossa primeira sessão foi aula do curso, aula 4 do curso. Nossa subseção 1.1, Olá Mundo. 1.2, continuação. E a subseção da segunda subseção é textos extras. Isso foi a forma como ele separou o nosso texto. Vamos aqui, então, por enquanto, tirar esse texto e veremos que ele vai ficar da forma correta. Além disso, também podemos colocar em todas elas uma folha de títulos. Nesse caso, fazemos com o title. Então, aqui será o curso de... Vamos utilizar esse comando, que é barra LaTeX. Então, um dos comandos diferentes que utilizaremos é esse. Faltou básico aqui. E podemos colocar os autores. O autor somos nós do curso. Então, hoje também podemos utilizar o tech. Maníacos. As chaves vazias, sendo na aula anterior, elas servem para separar o que é de comando do que é texto. Vamos prosseguir com... Reparem que ele não apareceu aqui. E não apareceu porque ele foi colocado antes do documento. E é aqui que ele tem que estar. Para que isso seja gerado no texto, colocamos no Begin Document o faça o título. Com o Make Title, agora ele gera o título. Os autores. Acho muito legal essa fonte.
e a data, mas a gente não colocamos data nenhuma aqui. Isso é padrão, default. Vamos para você mexer na data, você pode colocar da seguinte forma: data. Se não tiver nada, isso que nem o Tecmaníaco, ele faz que suma, então não aparece mais nenhum texto aqui. Podemos colocar o today, que vai ser, coloque a data de hoje, mas isso é óbvio. Então, ou você pode descrever uma data qualquer, que é o texto que você colocou. Também podemos colocar você coloca o que vocês quiserem. Logo após a folha de títulos, podemos colocar o resumo. Ele vai ser feito assim: /begin. Então, ele é um ambiente. Todo o ambiente no LaTeX, ele começa com begin e termina com end. Isso é meio óbvio, mas essa é a tag principal de ambiente. O que vamos utilizar é o abstract. Aqui vai ficar o resumo do texto e ele não deve ser posto junto com a folha de título. E aí ele gera um resumozinho logo depois do título, já com o resumo. Como é que ele entende o nosso português? Ele entende por causa do Babel. Por exemplo, tirar esse e ficou abstract porque ele vai utilizar uma linguagem padrão, que é o inglês. Exatamente essa é a função do Babel, fazer com que ele entenda o português. Então, o resumo ficou em português. Podemos também colocar, em vez de subseção, coloca essa como uma seção extra. Como podemos fazer isso com o apêndice? Então, em apêndice, em vez de ser subseção, também voltamos a colocar como seção. Então, apêndice, seção, textos extras. Daqui temos um texto bem melhor, porque agora ele está totalmente organizado. Tem um título, tem autores, data, resumo, seções, subseções, parágrafos e até apêndices. Então, agora sim temos um texto bem organizado no nosso curso. Uma outra coisa importante que podemos querer em nosso texto é o sumário. O sumário, em inglês, é Table of Contents. Então, nesse caso, é exatamente esse comando que faz com que apareça o sumário no nosso texto. Então, agora ele mostra também o sumário, seção, subseção, textos extras, como apêndice. E assim temos um arquivo básico já no nosso curso de LaTeX. Vamos continuar agora para outra classe. Uma outra classe pode ser a Report. Nessa classe veremos algumas mudanças quanto ao título. Reparem que a folha de título ela é criada para ela apenas. O resumo também fica uma folha separada. O sumário já aparece diferente, como sendo ele separado. E aqui aparece um 0. Reparem só. Isso porque a camada superior do sumário é capítulo. Se você não colocar capítulo, ele vai colocar uma seção sem capítulo, é o capítulo 0, tecnicamente. Fazemos o que? Como a camada superior ele é o capítulo, devemos colocar um chapter, curso básico. E geramos agora um capítulo. Reparem que agora o capítulo ficou separado. Isso aqui foi um bug. Vem aqui. Ops, cadê o sumário? O bug está com problema. O sumário está com problema, geramos de novo. Isso deve resolver o nosso problema. Então agora já sabe onde está o capítulo. E aqui apareceu ponto 1 porque o apêndice está em seção. Devemos também colocar ele como capítulo.
Então agora sim, temos títulos, resumos, sumário. Então o sumário tem que ser gerado 2 vezes, deveria ter configurado isso, tudo bem? Então nossa folha de títulos, temos sumário, capítulo 1, e aqui o apêndice. Ele mudou a numeração, isso aqui é automático. Capítulos serão numerados aqui e as seções serão colocadas em ordem de letras A, B, C e assim por diante. Você pode mudar isso depois. E assim já temos novamente uma nova cara para o nosso texto LaTeX. Na classe Book, teremos uma característica bem diferente. Na classe Book, não permite-se resumos. Para se colocar resumos de uma forma diferente, então tiramos isso. A classe Book, ela funciona tecnicamente como as outras classes. Uma única diferença é isso aqui, ó. Ele gera, além da numeração, ele gera uma numeração embaixo, para quando ele não pode colocar os headings, e já numera lá em cima com os headings, como aqui capítulo 1, e fica sempre lá. Isso é uma característica unicamente da classe Book. Veremos também como modificar isso mais à frente. Também na classe Book podemos acrescentar a parte curso nome. Agora, então, sumário. Agora tem a parte capítulo e tem apêndice. Bom, isso é o básico que temos para fazer sobre títulos e organizações de texto. O que veremos na próxima aula será modificações no texto. Vamos aprender nossos primeiros ambientes. Veremos como colocar um texto centralizado, colocado só para a direita, à esquerda. Também aprenderemos um dos ambientes mais importantes do LaTeX, que é o mini page. Vamos aprender também listagem dos programas e então terminaremos a primeira parte do nosso curso. E caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de dar o joinha, porque ajuda pra caramba. Você também pode clicar em inscrever-se, caso ainda não seja no canal. É isso. Próxima aula segunda-feira. Até mais. Falou!